Como muita gente pediu, resolvi fazer um vídeo de como foram meus últimos dias antes dos grandes vestibulares. Eu não segui um plano padrão do cursinho, eu resolvi estudar mais por conta própria, bem perto da prova, porque eu achei que ia ser um pouco mais produtivo no meu caso. Então eu vou te falar como era um dia padrão para mim, até incluindo os detalhes de cada momento do dia. E eu acho que você vai gostar de alguns dos esquemas que eu usava e pode se apropriar deles e usar o que for melhor para você. Então vamos lá, desde o comecinho. Eu acordava, ia tomar café da manhã. No café da manhã eu já planejava o meu dia inteiro. Eu literalmente levava para o café da manhã um papel e um lápis ou celular e fazia uma lista de coisas que eu gostaria de fazer durante meu dia. Isso é muito importante porque se eu estudo agora perto da prova, precisa ser muito prático e produtivo. Você tem que estudar o máximo possível e precisa estudar as coisas que mais importam para você. Então não dá para você ficar estudando um monte de assunto ao acaso que talvez nem caia na prova. Você precisa se focar nas coisas que são mais importantes. Para se focar, é bom ter um planinho para você seguir. E em linhas gerais, qual era o meu plano diário? Saindo do café da manhã, matar algumas pendências rápidas, que eu já vou voltar nesse assunto para falar quais eram essas pendências. Depois eu estudava de 2 a 4 matérias, depende do tamanho do tema que eu escolhi. No meio dessas matérias eu fazia um almoço e depois no final do dia eu fazia até cansar provas antigas e aí não importava a matéria, fazia o máximo que dá. E aí em cada parte do meu dia tem umas nuances que eu gostava de fazer, que é que eu vou contar nesse vídeo, que acho que ajudam bastante. E tem que considerar que alguns dos dias eu não fazia essa rotininha, eu fazia, por exemplo, um simulado, fazia redação no meio do período, ou até fazia um dia inteiro de revisão quando eu achava que estava precisando muito. Então, bem resumidamente, sem considerar os detalhes, que é o que eu acho que é um pouco mais importante, acordava, fazia um plano, matava algumas pendências, e aí pode ser vários tipos de pendências que eu já vou falar, fazia o estudo por matéria, e aí inclui teoria e exercício, ia para o meu almoço, no almoço eu tentava não comer nada muito pesado, porque é muito importante que você não fique com sono a tarde inteira, senão não vai render. Depois eu fazia uma leitura de meia hora, esse já é um dos detalhes, eu gostava de fazer minha leitura depois do almoço, para meio que começar a voltar ao pique de estudar. Então eu fazia meia hora de leitura. Vou colocar na descrição um vídeo de leitura que eu recomendo, mas era ou algum livro que eu achava interessante para a prova, ou jornal também, eu lia bastante. E aí eu voltava para o estudo, fazia de novo o estudo por matéria, teoria e prática. Quando acabava a prática, eu ia só para provas antigas, e aí eu fazia o tanto que eu aguentava, não me colocava uma meta muito ambiciosa não, porque eu achava muito importante eu descansar bem, para no próximo dia render bastante também. Então vamos falar por partes agora, vai, detalhadamente. Já te falei que no café da manhã eu fazia o planejamento, era uma lista bem simples assim, ó. Primeiro item, pendências. Nas pendências eu não queria gastar muito tempo, é coisa para você fazer em menos de meia hora. Pendências, e aí os itens que eu tinha anotado, já vou falar o que eu gostava de fazer de pendência. Aí colocava lá um nome da matéria e um assunto que eu queria estudar, almoço, mais 2 matérias para eu ver, e aí meio que acabava o meu dia. O tempo que sobrava e que eu ainda tinha energia para fazer alguma coisa, eu ia baixando prova antiga e fazendo prova antiga. Então eu saía do café da manhã com uma lista bem simples de coisas a fazer. Então bora falar das pendências, que isso para mim era muito importante. Eu gostava de perder, antes de começar a estudar, uns 30 minutos tirando da frente algumas pendências, coisas rápidas. E era muito importante esse momento. Essas pendências eu fazia uma das 4 coisas, basicamente. Eu pegava e fazia de novo algum exercício que eu tinha notado que eu tinha sentido dificuldade no dia anterior ou durante a semana. Eu tirava dúvidas sobre vocabulário que eu tinha anotado em algum lugar, palavras que eu não conhecia, e em algum momento eu ia ter que procurar no dicionário. Eu anotava umas palavras e usava esse tempo para procurar. Eu tirava atraso, então, por exemplo, não consegui fazer tudo no dia anterior, sobrou um pedaço pequeno de um dos temas. Eu vou e tento dar uma olhada rapidinho, mas sem afetar o estudo do dia, até no máximo meia hora para começar a estudar o estudo do dia. Ou eu pegava e fazia uma revisãozinha de temas que já passaram, que eram muito importantes, e estava na hora de eu relembrar porque eu já estava esquecendo. Qual que era a minha ideia com essas pendências? É gastar um tempo que não ia tirar minha energia, fazer bem rapidinho mesmo, antes de começar o estudo, para ver coisas muito importantes, coisas que eu não podia esquecer, coisas que na minha visão eram críticas. Mas assim, sem afetar o tempo que eu ia gastar no estudo do dia, mas ao mesmo tempo fazendo algo bem útil que vai me ajudar na prova. E aí acabava essa parte, eu já estava bem acordado, bem com a cabeça ligada, porque eu tinha treinado nessas pendências, então eu ia para o estudo do dia. O estudo do dia eu fazia sempre um pouco de teoria e um pouco de questão
para os temas que eu tinha anotado de cada uma das matérias que eu anotei para fazer no dia. Durante esse estudo da matéria, era muito importante eu criar as pendências que eu vou ter que ver depois. Então eu estava estudando. Se eu não entendi algo em especial, eu anotava para ver depois, para não ter que parar meu estudo o tempo todo. Então eu anotava coisas que eu não tinha entendido, eu anotava questões que eu achava crítico para ver depois, eu anotava vocabulário que eu desconhecia para procurar no dicionário depois, e às vezes até uma parte da matéria eu achei muito pesado, eu jogava para outro dia, também anotava que eu teria que ver depois. O importante nessa parte do estudo do dia era dar conta de ver teoria e prática dos assuntos que eu já tinha me comprometido no plano. Então era importante manter o plano, porque se não der para fazer o plano, não vou conseguir ver todas as matérias até o Enem. Então eu tinha que ter um mecanismo para ficar jogando para outro momento coisas que estavam me atrapalhando demais. E é aí que entra as pendências do dia seguinte. E em grande parte é isso que eu quero dizer com você precisa ser prático e produtivo. Não dá para você ficar viajando demais em determinada matéria. Você tem um monte de matéria para ver até o Enem. Se uma matéria está meio que te prejudicando demais, você precisa ter um esquema seu para jogar ela para outro momento. Porque não dá para você ficar numa matéria só todo o tempo que você gastaria em várias matérias. Então, para não arruinar seu plano, as coisas que você não entendeu, as coisas que você tem dificuldade, as coisas que você tem que tirar dúvida depois, anota num lugar para você ver depois e segue o plano. Porque você precisa acabar no dia os temas que você se comprometeu a ver, senão não vai dar tempo de ver tudo. E esses temas você vai tirar ou de um cronograma ou de um ranking de tópicos que mais caem no Enem. Você pode tanto pegar o meu cronograma de um mês, agora já começou, mas dá para você pegar pelo menos os tópicos de lá, ou vai no vídeo do ranking e pega pelo menos os temas que mais caem no Enem para você ver o máximo possível até a prova. Vou deixar o link também na descrição. E além disso, você vai precisar de algumas questões separadas por tópico para poder treinar aquilo que você acabou de aprender. Senão você não vai nem entender o que é cobrado em prova, nem conseguir decorar isso, aprender de verdade até o dia da prova. E aí tem várias soluções para você conseguir fazer questões por tópico. Uma das soluções é você pegar apostilas de cursinho. Nas apostilas a matéria está separada em tópicos e sempre depois da teoria tem um pouco de questão daquele tópico. Essa é uma alternativa. Outra alternativa é para quem é membro do meu canal, pegar o cronograma anual e lá para cada um dos tópicos eu coloquei todas as questões que caíram nos últimos Enems referente àquele tópico que você estuda a teoria. E uma outra alternativa é você entrar em alguma plataforma que também tem questões separadas por tópicos. Então tem várias soluções. A mais simples é você pegar a apostila de cursinho se estiver fácil para você, mas se foca mais em questões do Enem, porque é o jeito exato que cai na prova. E aí, se sobrar um tempo, você faz questões de outras provas também, mas a prioridade é Enem, que é o mais confiável em relação a como pode cair uma questão. E é muito, muito, muito importante que depois que você viu a teoria, você pratique aquilo que você viu, senão você não vai gravar a matéria. Você precisa fazer algumas questões, pelo menos, de cada um dos tópicos que você viu. Não precisa ser no dia, mas sei lá, 1 ou 2 dias depois, para você gravar aquilo e não esquecer. E aí o tanto que você vai fazer e o tanto de teoria e o tanto que você vai fazer de questão é uma coisa meio pessoal. Eu, pessoalmente, acho que matemática é mais ver as fórmulas e ficar fazendo um monte de exercício, não tem que perder muito tempo na teoria. Agora, por exemplo, humanas, eu já acho que você tem que ler um monte de coisa e fazer menos questão. Natureza e linguagens eu coloco o meio termo aí. É importante você ver a teoria, é importante você fazer questão. Mas isso vai de cada um ver o que você acha melhor para você e como você se adapta melhor. E aí eu ia pro almoço. No almoço o importante é você comer coisas que não te deem sono depois, que você não fica com a barriga muito cheia te atrapalhando no estudo. Você tem que comer algo leve e que mate sua fome para você conseguir se focar. É importante, eu já fiz ao longo da minha vida muitas vezes. Eu já comi besteira no almoço e a minha tarde não rendia. Então vai treinando, come um negócio e vê se funcionou isso. Aí repete no dia seguinte. Se você comeu algo e ficou com muito sono, não repete mais para você não perder suas tardes. E aí depois do almoço eu gostava de tomar um café para dar uma energia nova, mas isso aí cada um tem gente que não gosta, tem gente que não pode. Eu gostava e podia, então eu tomava café, adorava. E depois eu ia fazer uma leitura. As leituras você pode ver no outro vídeo que eu vou colocar na descrição. Tem algumas revistas que ajudam pro Enem, tem livro que ajuda pro Enem, jornal é uma boa porque atualidades cai no Enem, mas tem que ler algumas coisas que não sejam ultra fáceis de ler, porque algumas questões no Enem não são fáceis, então você não vai estar treinando interpretação, que é o objetivo maior dessa leitura. Então aí você lê por meia hora e volta pro estudo normal,
que é ver um dos temas que você tinha se comprometido a estudar no dia de hoje. E aí você faz de novo teoria e prática. Se você se comprometeu a fazer 3 durante o dia, 3 temas, você vai fazer de novo teoria e prática. E meio que acabou o seu dia. É importante, para mim era muito importante, sempre que você começar a cansar, e como você descobre que está começando a cansar? Se você está tendo que ler várias vezes a mesma frase, para de estudar e vai fazer um descanso curtinho, toma uma água, toma um café, dá uma andada, não fica se forçando a estudar se você não está aprendendo, porque não faz sentido nenhum. E às vezes você já está muito lento, quando você faz essa pausa, você dá uma acordada para render mais. Você fazer um estudo lentificado, o estudo inteiro, que você não está aprendendo, você está desperdiçando tempo, porque às vezes você estando melhor por meia hora, você aprende mais do que 2 horas estando com sono. E aí fechava os temas do dia que eu tinha colocado no plano, e aí eu tinha o resto da tarde e a noite livre. O que eu fazia o resto da tarde e o resto da noite? Se eu estivesse descansado, eu pegava a prova antiga e ia fazendo o quanto que eu aguentava. Mas eu não colocava uma meta de quantas questões eu vou fazer da prova antiga, porque eu já tinha feito um monte de questão por tema durante o estudo e porque é muito importante nessa reta final que você chegue meio descansado na prova, senão você não vai conseguir fazer a prova direito. Então, para mim era prioridade assim. Eu começava a fazer prova antiga, cansava e falava, bom, por hoje eu cumpri minhas metas, que eram os temas do dia, estou pronto para ir descansar e amanhã de manhã eu quero acordar bem para fazer o meu planinho diário e já matar umas pendências que sobraram. E é importante que você durma bem, porque dormir bem é importante para você gravar as coisas que você aprendeu. Se você vê um monte de coisa e dorme mal, você não grava a maioria, você esquece. Então é importante dormir bem, tem que ser uma prioridade na sua vida. Então eu falei um plano de rotina básico, mas você tem que lembrar que você em alguns dias vai ter que fazer revisão, porque você vai esquecendo ao longo do tempo, aí já é uma rotina diferente. Você também tem que colocar algumas vezes por semana a redação, aí seria outra rotina. Então recapitulando um dia padrão. Você acorda, toma banho, quem gosta de tomar banho de manhã, eu gosto para dar uma acordada, vai tomar o café da manhã. Durante o café da manhã você faz seu planejamento do dia. Sai do café da manhã, mata pendências, mas sem gastar muito tempo, até no máximo meia hora. Se não der para matar tudo, paciência, você tem que realizar o plano do dia, que é mais importante. Então você faz essas pendências, que são atraso, vocabulário, questões importantes ou até uma revisãozinha de um tema importante, e vai para o estudo diário. No estudo diário você sempre tem que fazer o parzinho teoria e prática, você tem que treinar questões da teoria que você acabou de ver para não esquecer depois, e anota as dúvidas que você vai tendo, anota o que ficou pendente, anota algo que você achou importante para rever em outro dia no horário direcionado para pendências. Você vai para o almoço, come algo leve para não ficar com sono à tarde. Eu gosto de tomar um cafezinho depois do almoço. Você vai e faz uma leitura de meia hora, é assim que eu fazia, você pode jogar a leitura para a noite, se você prefere, eu gostava assim. Acaba a leitura, faz os outros temas que ficaram pendentes para o dia, e aí acabou as obrigações. O tempo que você tem livre, se você estiver descansado, faz prova antiga para treinar ainda mais, e é importante que você faça uma higiene do sono para dormir bem. Então não adianta você fazer tudo isso e ficar no celular até meia-noite e dormir mal. Então você precisa acabar o seu dia e relaxar. Você até pode ver uma série para relaxar a cabeça, ou ver algo que não tem nada a ver com estudo para descansar melhor, mas é basicamente isso. E eu vou deixar aqui o link para o vídeo do ranking, porque dá para você pegar os tópicos para você estudar nessa reta final. E bons estudos. Obrigado.